Bom dia, pessoal! Hoje eu e meu grupo falaremos um pouco sobre Demanise e sobre HDL6. Nosso grupo é composto por Kailane Belo, Keila Lins, Maria Eduarda Arcoverde, que sou eu, Natan Felipe Gadelha e Shellen Souza. Descoberto em 1983 sob a antiga cidade medieval de Demanise, esse local se revelou uma janela para o passado, trazendo à luz uma história incrível. Durante as escavações, arqueólogos encontraram não somente as ruínas das habitações medievais, mas também fósseis de animais, incluindo um dente de rinoceronte, que data do início do Pleistoceno. A descoberta de ferramentas de pedra em 1984 adicionou ainda mais intrigas à história. No entanto, o verdadeiro destaque veio nos anos 90. Em 1991, uma mandíbula incrivelmente preservada, com um conjunto completo de dentes, datada de cerca de 1,7 milhões de anos, foi encontrada. Essa mandíbula estava acompanhada de ferramentas de pedra e de restos de animais extintos. Pouco depois, em 1999, dois crânios primitivos e pequenos da mesma época geológica foram descobertos. Essas descobertas desafiaram nossas concepções anteriores sobre a evolução humana, revelando uma diversidade surpreendente nas primeiras populações humanas. Ao longo das décadas, as escavações continuaram, aprofundando nosso entendimento sobre o passado pré-histórico e como a evolução moldou não apenas os hominídeos, mas também o mundo ao seu redor. Em resumo, Demanise é um tesouro arqueológico que tem reescrito a história da evolução humana, fornecendo insights valiosos sobre os nossos antigos ancestrais e a jornada que nos trouxe até aqui. O sítio do Paleolítico Inferior de Demanise encontra-se sob as ruínas da cidade medieval de Demanise, no alto de um morro com vista para a junção dos rios Machavera e Pinesaure, a cerca de 100 metros abaixo. A base desse morro é composta por rochas sedimentares vulcanogênicas do Cretáceo Superior. Há cerca de 1,85 milhão de anos, uma lava basáltica desceu pelo vale do rio Machavera e uma parte dela contornou o morro, formando uma espécie de represa natural no vale menor de Pinesaure. Isso criou um lago temporário ao longo do antigo curso desse rio. Com o tempo, os rios esculpiram as gargantas e a configuração de morro que vemos hoje. É interessante notar que, embora pareça que o lago tenha sido parte importante, análises geomorfológicas, sedimentares e geoquímicas mostram que os sedimentos de Demanise não são lacustres, e, na verdade, o lago temporário estava a cerca de 25 metros abaixo do local de ocupação de Demanise durante o Plioceno. Os sedimentos de Manise estão sobrepostos a uma camada não erodida de basalto de Machavera, datado em aproximadamente 1,85 milhão de anos, utilizando o método de argônio. A sequência sedimentar é dividida em duas principais unidades, A e B, cada uma composta por várias subcamadas. A unidade A corresponde ao período mais recente de Olduvai, após o qual ocorreu uma inversão magnética há cerca de 1,7 milhão de anos. A unidade B corresponde ao início do período de Matuyama. Na parte inferior da unidade B, encontramos uma formação de solo calcário que se formou ao mesmo tempo que água subterrânea, cobrindo contatos geológicos enterrados e as partes mais altas do basalto de Machavera. Esses depósitos calcários são cruciais para determinar a cronologia do sítio e preservar as camadas mais antigas. As cinzas vulcânicas da unidade A cobriram rapidamente o basalto e contêm ferramentas de pedra. As cinzas da unidade B foram depositadas de forma rápida, sepultando fósseis humanos, milhares de ossos de animais e ferramentas. Toda a sedimentação do sítio ocorreu em um breve período de mais ou menos 10 mil anos. Isso nos oferece um vislumbre fascinante e detalhado da história antiga desse local. Bom dia, gente. Meu nome é Kelane Bela e eu vou falar um pouco sobre alguns dos espécimes que foram encontrados no sítio arqueológico da Minice. O primeiro deles foi encontrado em 1983 e é um dente de rinoceronte da época do Plioceno. Isso, assim, né, já mostra como esse sítio arqueológico guarda muitos anos de história. Posteriormente, também foi encontrado ferramentas de pedras, o que indicavam a ocupação humana na Euroásia. E aqui eu também trouxe para vocês um que foi encontrado em 1991, que é, na verdade, é o fóssil do primeiro hominídeo remanescente, que é a mandíbula D211. Ela foi responsável por reabrir o debate de como aconteceu a dispersão humana fora da África.
Também foi encontrado 2 crânios hominídeos, que é o D 2280 e esse que a gente está vendo aqui, que é o D 2282. Essas descobertas demonstram que os hominídeos dominíceos são humanos mais antigos, são os humanos mais antigos que viveram fora da África. Também teve a descoberta, em 2000, da mandíbula D 2660, que levantou a possibilidade de 2 espécies diferentes, porque era uma mandíbula mais robustas, tinha um tamanho maior. Então, deu essa possibilidade de 2 espécies terem habitado o mesmo lugar, a mesma época, e enfim. Em 2000 também foi encontrada lava basáltica não corroída, o que deu assim uma datação mais absoluta desse sítio arqueológico, que foi datado de 1,85 milhões de anos. Mais para frente, em 2002, foi descoberto um crânio hominídeo sem dente, o D3444. Mais na frente eu vou mostrar para vocês uma mandíbula que se encaixa perfeitamente com esse crânio. Mas enfim, esse crânio que foi encontrado, né? As condições deles sugerem que eles se alimentavam de plantas moles e alimentos de origem animal. Também foi encontrado marcas de ferramentas em ossos de animais, o que, assim, revelava o consumo de carne. E aqui, a imagem da mandíbula que eu falei anteriormente. Essa mandíbula, ela já era uma mandíbula desdentada, conhecida como D3900, e ela se encaixava com aquele crânio que eu disse anteriormente, o D3444. Também foi achado alguns restos pós-cranianos que se encaixavam parcialmente, né, estavam parcialmente associados a crânios que foram anteriormente encontrados. E por último, em 2013, foi encontrado o Skull 5, ou crânio 5, que foi classificado como o primeiro Homo erectus. E estima-se que ele tenha cerca de 1,8 milhões de anos e seja o crânio mais completo de uma espécie do Homo do Pleistoceno. E é o primeiro crânio completo do hominídeo adulto com esse grau de antiguidade. E de acordo também com alguns pesquisadores, essa descoberta fornece a primeira evidência de que os primeiros homos compreendiam indivíduos adultos com cérebros pequenos, mas tinham uma massa corporal, tinham uma estatura e proporção dos membros, atingindo o limite inferior da variação moderna. Bom dia, meu nome é Shelley e eu vou falar um pouco sobre a importância do Dmanise. O Dmanise é crucial para o entendimento da evolução humana, porque ele fornece provas tangíveis de uma população ancestral diversificada. Essas descobertas revelam padrões de dispersão e, ao mesmo tempo, questionam conceitos prévios sobre o desenvolvimento evolutivo linear. A contribuição dessas evidências é de valor inestimável, já que desempenharam um papel crucial na reestruturação da narrativa da história evolutiva dos seres humanos. Sobre o sítio arqueológico, ele é uma das descobertas mais impressionantes de Dmanise. Consistiu na identificação de crânios de ossos humanos e pré-humanos que remontam a aproximadamente 18 milhões de anos. Essas revelações têm sido fundamentais para arqueólogos ao reconstituírem não apenas a evolução, mas também a trajetória migratória dos primeiros antepassados humanos na região da Eurásia. Sobre a descoberta de ferramentas de pedra, esses instrumentos representam evidências das habilidades técnicas e do raciocínio dos hominídeos que viveram na área. E sobre o padrão de imigração, as descobertas em Dmanise ajudam a entender a origem e conexão do Homo erectus com outras espécies ancestrais de primatas humanos. A análise dos fósseis encontrados sugere que houve interações genéticas entre diferentes grupos populacionais, revelando um processo complexo de disseminação e estabelecimento. Essas descobertas também fornecem pistas sobre os padrões de deslocamento dos antigos humanos, ajudando a reconstruir a história de migração e colonização do Homo erectus. Então, sobre o descobrimento de novas espécies, agora vamos tratar da mais recente descoberta feita na região do leste da China em 2015, que foi recentemente publicado na revista científica Journal of Human Evolution em 31 de julho. A descoberta se trata de um conjunto de ossos, sendo 15 espécimes todos considerados originários do final do período do Pleistoceno Médio, um período crucial, inclusive, para a evolução dos hominídeos, que ocorreu cerca de 300 mil anos atrás. Esta descoberta
possui ênfase principalmente em um crânio antigo, que recebeu a identificação de HDL6 e que, após a realização de estudos, constatou-se que se trata de um achado diferente de qualquer outro fóssil humano pré-moderno já encontrado e, potencialmente, aponta para um novo ramo na árvore genealógica humana. O crânio, que está sendo apresentado na imagem já reconstituído, foi submetido a uma avaliação morfológica e geométrica recentemente, e, ao comparar a mandíbula do HDL6 com a dos hominídeos do Pleistoceno e dos humanos modernos, os pesquisadores descobriram que ela tem características comuns de ambos. O HDL6 não apresenta um queixo verdadeiro, uma característica em comum com os denisovanos, porém a sua mandíbula possui um formato semelhante à mandíbula do Homo sapiens, tornando, portanto, o fóssil mais antigo conhecido na Ásia a apresentar esse mosaico de características primitivas e semelhantes ao Homo sapiens. Além disso, a partir do formato do crânio, os pesquisadores estipularam a idade do indivíduo a qual pertencia o maxilar. Acredita-se que o HDL6 tenha pertencido a uma criança numa faixa etária de 12 a 13 anos. Embora que os pesquisadores não tivessem um crânio adulto da mesma espécie para comparar, eles analisaram crânios de hominídeos do Pleistoceno médio e superior de idade semelhante e adulta, e descobriram que seus padrões de forma permaneceram consistentes, independente da idade, fortalecendo a teoria dos cientistas. Portanto, considerando essas características que foram apresentadas, acredita-se que, por este crânio possuir características em comum tanto com os denisovanos quanto com os Homo sapiens modernos, se trata de uma nova espécie. Porém, mais investigações arqueológicas precisam ser feitas para confirmar com precisão essa evidência. O fato de ter sido descoberto uma nova espécie do período do Pleistoceno pode pôr em questionamento todo o conhecimento a respeito do processo evolutivo dos Homo sapiens, assim como pode também redefinir a compreensão geral acerca da linhagem humana, principalmente no que diz respeito ao seu processo migratório. Bom dia, meu nome é Nathan e hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre o que foi dito nos slides anteriores. Começando pela cidade de Dmanisi, localizada na Geórgia. Lá foram encontrados vários espécimes antigos, incluindo o Homo erectus, que é uma das descobertas mais notáveis. Mas também foram encontrados fósseis de outros animais, como mamutes, cervos e rinocerontes. A cidade comporta um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, sendo fonte de pesquisas para cientistas do mundo todo. Ao total, foram encontradas 11 espécimes de hominídeos na cidade. As espécies descobertas são de grande importância, pois ajudam os cientistas a entenderem como os primeiros hominídeos se espalharam pelo mundo, além de fornecer informações valiosas sobre anatomia, comportamento e habilidades cognitivas desses antigos ancestrais. É isso, gente, e essa foi a nossa apresentação sobre o sítio arqueológico de Dmanisi e sobre a nova espécie encontrada, a HDL6. Obrigada pela atenção e até a próxima!